Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, retorno das ligas nacionais, passado o período de data FIFA, teve Brasil em campo, teve a Inglaterra em campo, teve alguns jogadores Blues, né, defendendo suas respectivas seleções, teve jogador Blue na seleção de base, teve atleta do Chelsea que foi convocado para a data FIFA e não entrou em campo. Outros surpreenderam e jogaram muito. Vamos falar disso porque é pré-jogo, a Premier League está retornando. Chelsea versus Burnley. Jogo em Stamford Bridge, rodada 30, Premier League 23-24. O jogo vai acontecer neste sábado, 30 de março, ao meio-dia, 12 horas, horário de Brasília. E a transmissão da ESPN e do Star Plus. Vamos resenhar, vamos falar desse jogo, porque o Chelsea, por incrível que pareça, mesmo com toda essa temporada bagunçada, corre, não corre, né? Na brincadeira, né? Vou fazer uma piada, o Chelsea ainda corre o risco de se classificar para uma competição europeia, Conferência ou Europa League, via Liga. Vamos ver, vamos esperar, vamos ser otimistas e o que esse time vai apresentar em campo. O adversário é um time que está na zona de rebaixamento, venceu muito pouco, o campeão, né, da segunda divisão da temporada passada. E vamos ver o que esses caras vão entregar para a torcida dos Blues em Stamford Bridge. Durante a semana, durante a data FIFA, teve protesto da Chelsea Support Trust, que enviou carta aos diretores, aos novos donos. Tiveram uma resposta protocolar de um diretor. Após o jogo do sábado, eles vão se reunir, né, com os pit owners. Vão ter uma prestação de conta, vai ter palestra do presidente da Chelsea Supporters Trust. Tudo tem no site dos caras, chelseasupporterstrust.com. Quem quiser gostar de acompanhar isso aí, só entra lá, tem lá a carta, tá em inglês, uma carta em 3 páginas, uma carta longa, para quem quiser acompanhar. E vamos esperar, vamos ver se ganha, porque uma das notícias é DM do Chelsea enche, esvazia, os jogadores retornam, 9 desfalques certos para o jogo contra o Burnley, e o Pochettino na coletiva de imprensa ainda mandou um recado, né, falando de dúvidas de Palmer, de Tio e de Enzo Fernandes, atletas Blues que estiveram na data FIFA, só que eles jogaram, né, com exceção do Palmer que não entrou em campo, Tio e Enzo jogaram. O Madueke ainda atuou pela Sub-21, mostrando que para um atleta profissional ele está muito acima do nível de Sub-21 e já nem deveria mais servir essa seleção. Mas quando vai para jogar nos Blues, ele só aparece em momentos inúteis, né? Teve o Mikhailo Mudryk pela Ucrânia. Vamos falar um pouco de data FIFA. Teve Brasil e Inglaterra. Inglaterra derrotada pela seleção brasileira em Wembley. Depois teve mais jogo, vamos falar, vamos citar, vamos registrar aqui nesse pré-jogo de Chelsea versus Burnley. Chelsea 11º na classificação contra o Burnley, que está na zona de rebaixamento. É o 19º. Vamos falar. E de início de resenha eu queria fazer o pedido do apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, né? Instagram, Twitter, Facebook, Threads. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Tem um vídeo novo lá do Jacob Kilberg, ex-Blue, da primeira metade dos anos 90, que acabou precocemente encerrando a carreira.
O Kjellberg era jogador de defesa, era zagueiro, dinamarquês. Ele esteve na final, né, daquela FA Cup de 1994, quando o Chelsea foi derrotado pelo Manchester City. 4-0, uma surra naquela final, o Eric Cantona jogando muito. E se machucou aos 27 anos após uma lesão no joelho, teve aí um vínculo com o Chelsea até 97. Depois retornou para a Dinamarca, foi comentarista de televisão, comentando jogos da Premier League, jogos do Chelsea. E depois se encontrou como apresentador de TV, conduzindo o famoso reality show, né, lá no país escandinavo. Então, tem um gigante do Chelsea com Jacob Kjellberg lá no Chelsea Fan BH 1905, além de encontrar pré-jogo, pós-jogo, pílulas blues, história de torcedor, gigantes do Chelsea, lendas. Tem muitos vídeos, são mais de 400 vídeos, e eu peço o apoio, aquela moral, a divulgar o Chelsea Fan BH 1905. E para quem não curte ler, quem não gosta de ficar muito tempo assistindo nada, tem Chelsea Fan BH no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcasts. Então, vamos para esse pré-jogo de Chelsea Burnley, Premier League, rodada 30, Stamford Bridge, sábado 30 de março, 12 horas, meio-dia, horário de Brasília, transmissão da ESPN. Notícias, teve data FIFA, né? E teve o Mikhailo Mudryk jogando pela Ucrânia, teve o Noni Madueke jogando aí pelo Sub-21. Nessas datas FIFA, que além de tudo, teve o Brasil contra a Inglaterra, seleção brasileira aqui, ó. Antes de enfrentar a Inglaterra, o Brasil tinha entrado em campo no dia 21 de novembro contra a Argentina, no Maracanã, e perdeu por 1-0. No sábado, dia 23 de março, Brasil e Inglaterra se enfrentaram em Wembley. O Brasil venceu com um gol no final, gol do Hendrick aos 80 minutos. Uma seleção brasileira que estreou um uniforme bem feio, símbolo no centro da camisa, né, no peito ali, feio, e uma cor o tradicional azul que o Brasil usa de reserva, mas o feio, não gostei. Foi um jogo de muita finalização, mas finalização certa nada. 3 da Inglaterra, 5 do Brasil, no final, gol do Hendrick. Nas escalações, teve Blue em campo, o Ben Chilwell foi o lateral da Inglaterra contra o Brasil, e o Conor Gallagher também foi titular. Então Gallagher e Chilwell, dois atletas do Chelsea, enfrentaram o Brasil. No sábado, a Inglaterra de Pickford, Walker, Stones, Maguire e Chilwell, Gallagher, Declan Rice, Foden, Bellingham, Gordon e Oli Watkins. Oli Watkins aí é um artilheiro da Premier League. No Brasil, o goleiro Bento do Atlético Paranaense, que durante a semana surgiu várias especulações aí. Chelsea não precisa de goleiro no nível do Bento para ser reserva. O Bento é um bom goleiro, é um excelente goleiro, mas só se ele quiser viver o sonho de Premier League, porque se ele chegar ao Chelsea, ele nunca, né, é titular, porque o Dodge Petrovic está bem adiantado. Então o Brasil de Bento, Danilo, Fabrício Bruno virou um destaque muito falado pela Inglaterra, pela Europa. Beraldo Wendel, olha aí, Lucas Paquetá do West Ham, Bruno Guimarães do Newcastle, João Gomes, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. O Brasil venceu. Eu já vi muito jogo do Brasil e Inglaterra e Wembley e vi o Brasil vencendo naquele auge, né, de boas Inglaterras e boas seleções brasileiras. É bom ver o Brasil vencendo de novo. E o Dorival Júnior foi apresentado ao torcedor europeu, né? No banco de reservas da Inglaterra, não jogou o Palmer, né? Não foi nem relacionado. Brasil venceu 1-0, gol do Hendrick, passou muito bem. Na sequência, na terça-feira, dia 26, a seleção brasileira enfrentou a Espanha. Aí teve polêmicas, 3-3, gol do Rodrigo, Hendrick novamente e gol do Lucas Paquetá.
da Premier League. O Rodri marcou 2 vezes de pênalti e também o Dani Olmo. Seleção brasileira e a seleção da Inglaterra. A seleção inglesa, que antes do Brasil havia empatado com a Macedônia do Norte pela 10ª rodada das eliminatórias da Euro, perdeu em casa e novamente no estádio Wembley recebeu a Bélgica do ex-Blue Lukaku, do Tielemans, do De Bruyne e não venceu novamente. 2-2, gols do Tony, gols do Bellingham e o Tielemans marcou 2 vezes. Na Inglaterra, o Tio jogou novamente, foi o titular. Dessa vez, o Gallagher não começou, ficou no banco de reserva quando o Gallagher não foi utilizado. Teve uma mudança, o Watkins ficou no banco de reservas e o Cole Palmer estava relacionado para o banco dessa vez contra a Bélgica. Então, só dos 3 jogadores blues do Chelsea na data FIFA convocados para a seleção principal da Inglaterra, Gallagher e Palmer não jogaram contra a Bélgica e o Tio foi titular nas 2 partidas. Agora, a Inglaterra só volta a campo no dia 3 de junho contra a Bósnia e no dia 7 contra a Islândia. A seleção brasileira tem 2 jogos contra México no dia 8 de junho e no dia 12 contra os Estados Unidos. E depois é a Copa América. Né? Já o Noni Madueke jogou pela seleção da Inglaterra Sub-21 e teve aí, desempenhou bem. O jogador inglês em 2 jogos, vitória da Inglaterra Sub-21 5-1 no Azerbaijão e 7-0 em Luxemburgo, os jogos no dia 22 e no dia 26 de março. Quanto ao Azerbaijão, no 5-1, o Madueke marcou um gol aos 29 minutos e contra a seleção de Luxemburgo, o atacante inglês do Chelsea fez 2 gols, 20 aos 23 e aos 55. Contra o Sub-21 de Luxemburgo, a Inglaterra fez 7-0. Gols de Madueke, Samuel Ealing Jr., o Benoit Giddens e o Morgan Rogers. Contra o Azerbaijão, 5-1, Harvey Elliott, Madueke, o Pilojane Bidat e o Archie Gray. Olha aí a Inglaterra Sub-21. Muitos gols. Noni Madueke, um blue brilhando. Já quando o papo é seleção ucraniana, né? Teve jogo também. E o Mikhailo Mudryk teve em campo 2-1 e marcou gol. Ucrânia contra a Islândia. Vitor Tissankov aos 54 minutos empatou um jogo. Né? O Albert Gudmundsson tinha feito o gol da Islândia aos 30. O Tissankov aos 54 e o Mudryk aos 54. Jogo valendo pela eliminatória, né, da Euro. A Ucrânia acabou então se classificando, né, para a fase final. A Ucrânia havia jogado contra a Bósnia no dia 21 de março, na quinta-feira. Venceu por 2-1. Matvinko, olha aí, Matvinko, aos 56 marcou o gol da Bósnia e o Yaremchuk e Dovbik marcou o gol da Ucrânia. Também tudo eliminatória da Euro. Muito bem, seleção ucraniana de futebol fazendo seu papel. Vitórias contra Bósnia e contra Islândia. Próximo jogo da Ucrânia será um amistoso contra a Alemanha no dia 3 de junho. O jogo vai acontecer no Max Morlock Stadium, em Nuremberg. Estádio importante que o Brasil já jogou. Já jogou na cidade de Nuremberg. Bom, só dando reforço, próximo jogo da Inglaterra contra a Bósnia, no mês de junho. E depois contra a Islândia. O Brasil contra México e contra os Estados Unidos. Teve também jogo das meninas do Chelsea. O Chelsea não tem competição europeia nessa temporada de 2023-2024.
Mas o time feminino está fazendo bonito. Avançou para as semifinais do torneio. A Emma Hayes aí fazendo um bom papel. E o Chelsea Women empatou com o Ajax em 1-1 em Stamford Bridge. Estava vencendo, depois tomou um gol de empate. O gol do Chelsea foi marcado pela colombiana Mayra Ramírez, a nova contratação. Fez um gol bonito, uma boa jogada. Entrou e finalizou bem. Né? O Nicholas Jackson poderia muito bem ver esses lances da Mayra Ramírez para finalizar melhor e não perder as chances, né? Então, Chelsea 1, Ajax 1 em Stamford Bridge, no dia 27, né? Na quarta-feira. E o Chelsea feminino, Chelsea Women, se classificou para a fase de semifinal da UEFA Champions League Women, a Champions Feminina, a Liga dos Campeões das Meninas. O Chelsea avançou, já tem a semifinal definida, vai enfrentar o Barcelona nos dias 20 e 27 de abril. A outra semifinal entre o Lyon e o Paris Saint-Germain, olha aí, final francesa. O Chelsea feminina, vamos dar uma olhada aqui, o CL feminina, o Chelsea avançou, o Paris Saint-Germain também, o Paris partidas aqui, ó. Teve jogo, ontem teve o último jogo do Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain venceu o Hacken por 3-0 e avançou. Semifinal, Paris Saint-Germain e Olympique de Lyon no dia 27 de abril e Chelsea e Barcelona também no dia 27. Jogos de volta no dia... Primeiro jogo no dia 20 de abril e os jogos de volta no dia 27. A grande final, 25 de maio. Engraçado é que a final aqui, 25 de maio, é a mesma data da finalíssima da FA Cup, a Copa da Inglaterra. Que o Chelsea tá aí, tá vivo, na semifinal. Vai ter só o Manchester City pela frente. Né? Então, Chelsea e Barcelona, Lyon e Paris Saint-Germain. A Champions Feminino, que é transmitida pelo TNT Sports. Então, vai dar pra gente acompanhar, vai dar pra todo mundo assistir, né? Eu citei aqui a Chelsea Supporters Trust, que é um grupo de torcedores, né, preocupado com as tradições do clube, e eles não estão gostando nada, como os torcedores do Chelsea pelo mundo, das ações, né, da nova diretoria e como o time está atuando. Pois bem, eles enviaram uma carta para a nova direção, que respondeu protocolarmente. Eles abordaram alguns pontos, né? O teor da carta é uma carta de 3 folhas, uma carta bem longa, protestando contra aumento do preço dos ingressos, que durante a gestão Abramovich ficou congelado por mais de 10 anos. Eles reclamam da falta de comunicação do time, né, do clube, com os torcedores. Né, os novos donos estão agindo, tratando o Chelsea como um produto mesmo, negócio, marca, tentando essa valorização. E um dos pontos é que o Chelsea, a confiança dos torcedores no time, né, não pelo desempenho do time, está se transformando numa preocupação que não acontecia desde os anos 80, quando o time baixou muito de qualidade. Teve uma matéria longa no The Athletic e vamos citar aqui alguns pontos, né? A matéria do The Athletic tem o seguinte título, né? Matéria do dia 20 de março, né, da semana passada, quando foi lançado, assinado pelo Liam Tooney. Chelsea Supporters Trust alerta sobre toxicidade irreversível na comunicação e nos preços dos ingressos. Começa assim a matéria. O Chelsea foi avisado pelo Chelsea Supporters Trust
que a falta de comunicação com os adeptos e os aumentos dos preços nos dias de jogo correm o risco de levar a uma toxicidade irreversível no jogo. A Chelsea Supporters Trust escreveu uma carta ao clube detalhando suas preocupações em 8 de março. 6 dias depois dos torcedores, vaiarem, o Chelsea e protestarem contra o Bowley, contra o Maurício Pochettino, naquele empate contra o Brentford, fora de casa. Na carta, vamos lá. Na carta, endereçada a Bowley e companhia, Clearlake Capital, que são os donos, o Beda Igbar, a diretoria da Chelsea Supporters afirmou que o sentimento entre os torcedores do Chelsea atingiu o ponto mais baixo desde o início dos anos 80. E pediu ao clube que trabalhasse mais estreitamente com eles para melhorar as relações e ao mesmo tempo que alerta contra os aumentos significativos nos preços dos bilhetes da temporada para próximos ciclos. Vai ter aumento. O Roman Abramovich não tinha, não. Ele segurava a onda, E então, seguindo a carta aqui, vamos abrir aqui novamente Chelsea Supporter, os pontos, desta carta aqui. Carta em próxima temporada, exato. A parte aqui do Roman Abramovich, Vamos lá. Deu um probleminha bem sério aqui. Vamos corrigir. Vamos seguindo aqui. Na carta, o clima atual entre os apoiadores é criticamente baixo e não pode ser ignorado, afirmou a Chelsea Supporters Trust. Cresce a sensação de que o clube se tornou motivo de chacota dentro e fora de campo. Perdeu o respeito e adversários não temem mais o Chelsea, seja dentro ou fora de casa. Está certíssimo a associação de torcedores. A Chelsea Supporters Trust acredita, lamentavelmente, que estamos próximos, se não já estamos experimentando de uma mudança significativa na opinião dos torcedores, que pode resultar em uma toxicidade irreversível, quase independentemente dos resultados. Mesmo se o Chelsea ganhar, vão pegar no pé dos donos. A menos que a situação melhore, é provável que isso se manifeste em cantos mais direcionados, especialmente em jogos televisionados. E é muito possível em formas de protesto mais organizadas, abertas e impactantes por parte de alguns setores da base de fã. A carta da Chelsea Supporters Trust, lendo aqui, lembrando, é uma matéria do The Athletic, assinado pelo Ian Tooney. A carta da Chelsea Supporters Trust também detalhou uma série de aumento de preços em dias de jogos que irritaram os torcedores, incluindo ingressos para a Copa, jogos das seleções feminina e juvenil e o custo de uma camisa e programa. As camisas do Chelsea são bem caras, porque quem entrar no site do clube está lá uma de torcedor, 79 libras, e se quiser uma toda completa de jogador com nome, número, pet, ela passa das 100 libras. A decisão do Chelsea de acabar com um subsídio de longa data para viagens de torcedores para jogos fora de casa também revelou profundamente popular. Quando o Chelsea joga fora de casa, o Roman Abramovich, ele dava um custo, ele subsidiava parte das passagens, para diminuir o custo dos torcedores, para levar apoio ao time fora de casa. E parece que Bowley e companhia vão acabar com esse financiamento, Então, se mantivesse, eles não aceitarem esse tipo de protesto, esse alerta dos torcedores, quem viajar for para fora para ver jogos do Chelsea vai ter que pagar 100%, A carta vai mais fundo aqui, Chelsea e as medidas econômicas que expõem tensões com seu legado de apoio. Muitos torcedores estão preparados para que o Chelsea aumente significativamente o preço dos ingressos para a temporada de admissão geral, que permanecem congelados por mais de uma década antes da temporada 24-25. São mais de 10 anos, com o Roman Abramovich ele não aumentava. Mas citando os desafios do custo de vida no Reino Unido, bem como o fraco desempenho do clube em campo,
A Chelsea Supporters Trust alertou: acreditamos que qualquer aumento significativo do preço dos ingressos nesse momento seria extremamente imprudente e que todas as outras ideias em torno do preço, pontos ou alterações nas concessões seniors devem ser consideradas posteriormente. Teve resposta, né? Chelsea recebeu a carta e Chris Jurasek, né, tá aqui em resposta por escrito, publicada na própria site da Chelsea Supporters Trust, né, em 20 de março. O presidente executivo do Chelsea, Chris Jurasek, reiterou o compromisso do clube com os canais existentes de envolvimento com os torcedores, incluindo o Conselho Consultivo de Torcedores e reuniões frequentes no Fórum de Torcedores. Resposta protocolar, né? Mas ele não respondeu, né? Diretamente. Jurasek, no entanto, não respondeu diretamente ao pedido específico da Chelsea Supporters Trust para uma maior comunicação com um grupo mais amplo de torcedores. Vocês não querem ter contato com torcida, né? Querem o mundo dele dos milionários. Embora tenha enfatizado que o Chelsea adotará uma abordagem holística nas decisões sobre os custos do dia do jogo. Vamos ver se eles vão dar um passo atrás então. Não descartou novos aumentos de preço, olha aí. Os caras têm um planejamento lá. É sugar da torcida. O Chelsea é uma máquina de fazer dinheiro, né? Então, vamos lá. Nosso objetivo é o mesmo que o seu, disse o Jurasek. Garantir que o Chelsea Futebol Clube tenha um futuro brilhante e de sucesso. Para isso é necessário aumentar as receitas do clube para o colocarmos ao nível dos nossos rivais e permitir-nos competir tanto na Premier League como na Superliga Feminina, bem como nas competições nacionais e europeias. Já estamos fazendo isso de várias maneiras e exploraremos mais. Terminou com sua resposta o Chris Jurasek, diretor, né, geral do Chelsea, presidente executivo do Chelsea. Bom, deu a resposta protocolar, a torcida reteve, mas os caras vão julgar o mais. Eles são os donos, vão fazer o que quiserem. E nós, torcedores blues, o inglês, está lá diretamente consumindo, vai sofrer bastante. A torcida do Chelsea, vamos falar aqui no Brasil, já sofre muito para conseguir os produtos depois que mudou o patrocinador, né? Após a mudança da Adidas para a Nike, deu uma piorada nos produtos dos Blues para quem é torcedor, colecionador, quiser comprar. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Uma última notícia sobre essa parte executiva é que vai ter uma rotatividade, né? Vai ter uma mudança, um rodízio na presidência dos Blues. A cada 5 anos vai mudar, isso já era previsto quando houve a aquisição do clube pelo grupo Kirley Capital, Bowley, Igbali, a turma toda. Então, até 2027 é o Todd Bowley, ele assumiu em 22, né? Esse rodízio de manda-chuvas no Chelsea, mudança de comando acertada na época da compra do clube. Que o novo presidente, então, tenha um desempenho melhor, né? E deve ser o Berdar Igbali, né? Vamos, então, entrar direto no papo da partida de Chelsea e de Burnley, né? Vamos que vamos, porque tem complicações, vai ter desfalques, vai ter tudo. Então, rodada 30, Chelsea e Burnley, vamos falar desse jogo. Mas antes, vamos dar aqui a classificação da Premier League e dos jogos também, né? Vamos falar aqui então na classificação da Premier League, nesta rodada 30. O líder é o Arsenal, com 64 pontos, a mesma pontuação do Liverpool, 28 jogos para cá. O Manchester City é o terceiro, 1 ponto atrás, 63 também, 28 jogos. O Aston Villa, quarto colocado, tem 56 pontos, 7 pontos atrás do Manchester City, tem 29 pontos. Quinto é o Tottenham, 53. Aí a turma
está na casa dos 40 pontos. Manchester United, sexto, 47, West Ham, 44. É a partir aqui a do West Ham é que o Chelsea tem que começar a mirar. West Ham, 44, é sétimo. Brighton, oitavo, 42. Wolverhampton, nono, 41. Newcastle, décimo, com 40. E o Chelsea, 11º, 39. Então, vencendo o Burnley, vai a 42 e alcança o Brighton. 12º, Fulham, 38. Bournemouth, 13º, 35. E aí a turma dos 20 pontos. Crystal Palace é o 14º, 29. Com 26 é o Brentford, 15º. 16º, Everton, 25. Luton Town, 22 pontos. Saiu da zona de rebaixamento porque o Nottingham Forest foi punido, perdeu 4 pontos. E agora o Nottingham, que antes tinha 25 pontos, agora 21, está na 18ª rodada. Foi dito durante a semana que vão recorrer, mas é improvável que eles recuperem os pontos. Também, por causa da regra, fair play financeiro, não segurar a mão nas finanças, né? Mesmo o risco que corre Chelsea, corre Manchester City e que o Everton também já foi punido. 19º, o Burnley, adversário dos Blues em Stamford Bridge, em 19º com 17 pontos, apenas 4 vitórias no campeonato. O Chelsea tem que vencer o Burnley. 20º colocado, o Sheffield United, 14 pontos. São 8 pontos do Luton Town. Dificilmente, restando 10 partidas, o Sheffield seguramente, e junto com o Burnley, condenados a retornar para a segunda divisão. Já os jogos da rodada 30, todos, né, programados para iniciar aqui os jogos da rodada 30, na verdade são 2, 4, 6, 8. 8 jogos no sábado, mais 2 jogos no domingo. Então a rodada 30 começa no sábado com Newcastle e West Ham no St. James Park, às 9 horas e 30 minutos. Ao meio-dia, 5 partidas. Chelsea Burnley em Stamford Bridge, Sheffield United e Fulham no Bramall Lane, Nottingham Forest e o Crystal Palace no City Ground, Bournemouth e Everton no Vitality e Tottenham e Luton Town encerram, né? Tá aqui o último jogo, o quinto jogo. Começa com Chelsea Burnley, Tottenham e Luton Town, jogo ao meio-dia no Tottenham Stadium. No domingo, tem mais um jogo, são 6 jogos. 8 jogos no sábado, né? Tottenham e Luton Town é o último jogo do meio-dia. Às 14 horas e 30 minutos, Aston Villa e Wolverhampton no Villa Park. E, encerrando a rodada, às 17 horas, Brentford contra o Manchester United, lá no Community Stadium. No domingo, 2 partidas e 2 bons jogos. Liverpool e Brighton no Anfield, às 10 da manhã. E, às 12h30, Manchester City contra o Arsenal, fechando a rodada. Então, o City terceiro contra o Arsenal líder. E antes, Liverpool e Brighton. O Liverpool vencendo o Brighton por meia hora será líder novamente da Premier League. Caso Arsenal vencer, mantém a liderança. Se o City vencer, assume a segunda posição. Então, Liverpool e Brighton, City e Arsenal, bons jogos aqui. Após a rodada 30, na rodada 31, o Chelsea vai receber na quinta-feira, no dia 4, o Manchester United. E o Burnley será uma equipe... Cadê o Burnley? Vai ser uma equipe anfitriã, vai encarar o Wolverhampton no Turf Moor na terça-feira, às 15 horas e 45 minutos. Nós falamos no início da resenha sobre desfalques, né? E o Chelsea vai ter confirmados 9 desfalques. Sendo que desses 9, assim, que jogadores regulares, caras que entraram em campo e que a gente sabia que poderiam seguir jogando, são 4 apenas. Então, os desfalques do Chelsea para
o jogo contra o Burnley, desfalques certos. Desses jogadores regulares é o Chalobah, zagueiro, Chukwuemeka, volante, Robert Sanchez, goleiro. Isso é uma boa notícia, não correremos o risco de ter o Robert Sanchez por perto do gramado de Stamford Bridge. E o Levi Covio. Então, problemas para a zaga e 2 zagueiros. Então, será que teremos o Thiago Silva, uma das últimas vezes aí com a camisa dos Blues? Ou qual será a improvisação do Maurício Pochettino? Os demais são jogadores que há muito tempo... o Wesley Fofana não vai aparecer durante a temporada. Reece James se recuperando. O Christopher Nkunku e o Leslie Ugochukwu. E, por último, o Romeu Lavia, que o Chelsea soltou um comunicado avisando, né, que o Lavia não jogará pelo Chelsea em 23, 24 mais. Então vão recuperar o jogador só para 24, 25. O Lavia, que jogou só 30 minutos, foi até tema da coletiva do Maurício Pochettino. A atualização do Chelsea foi a seguinte daqui, ó. Atualização sobre lesões de Romeu Lavia. O Chelsea Futebol Clube divulgou a seguinte declaração sobre Romeu Lavia. Infelizmente, o meio-campista Romeu Lavia perderá o restante da campanha 23-24. Ele só jogou 30 minutos. Após um revés em sua recuperação. Avaliações médicas recentes confirmaram que Lavia, que sofreu uma lesão significativa na coxa contra o Crystal Palace em dezembro, não jogará novamente essa temporada. Melhor assim, que se recupere. Ele é um jogador que o povo está contando muito. Chegou do Southampton por uma boa grana e tem que ser tem que ser recuperado para o Chelsea não continuar nessa onda de lesões durante a temporada, né? É uma pena, 9 lesionados. E ainda pintaram as dúvidas, né? Mas são atletas que jogaram durante a data FIFA, né? Enzo Fernandes, Ben Chilwell jogou as 2 partidas da Inglaterra, o Palmer não jogou, ficou uma fora e outra no banco, e o Enzo Fernandes, mas eu imagino que essas dúvidas que o Maurício Pochettino colocou na coletiva, eles não vão se sustentar, não. Talvez o Cole Palmer não comece jogando, mas eu acho improvável. Eu imagino que os 3 sejam titulares contra o Burnley, porque o Chelsea está precisando muito, né? Está precisando muito. E isso é muito importante para os Blues. Chelsea Burnley. Rodada 30 da Premier League. Jogo em Stamford Bridge. É o 11º contra o 19º. É um Chelsea que está correndo um sério risco de, em mais uma temporada, ser um time doméstico, quanto o Burnley, que vai retornar para a 2ª divisão. 105 jogos na história, a ponto histórico geral de confrontos entre os Clarets e os Blues. O Chelsea venceu 42 vezes, empatou 25 e o Burnley venceu 38. Então, olha aí, são só 4 vitórias de vantagem para o Chelsea. 105 jogos na história. Na Premier League, a história do Burnley ela é muito recente, entre acessos, descensos, por muito tempo fora da elite. A Premier League de 1992-93, a primeira edição, né? E o Burnley só debutou na elite inglesa, na Premier League, no ano de 2009. E não resistiu ao primeiro ano, né? Então são 17 jogos na Premier League. O Burnley venceu só uma vez, empatou 4 e o Chelsea tem 12 vitórias. Nesses 17 jogos aconteceram 58 gols, 44 dos Blues, 14 dos Clarets. O primeiro jogo aconteceu pela temporada 1905-1906, né? Primeira temporada oficial, profissional do Chelsea, aconteceu no dia 18 de novembro de 1905. Era a 2ª divisão, League Division 2 em Stamford Bridge. 3.000 pessoas assistiram. Stamford Bridge Athletics Ground, dos irmãos Mears, Gus e Joseph Mears, né? Que compraram o clube em março
de 1905 e no dia 18 de novembro de 1905, na rodada 12, viram Chelsea e Burnley se enfrentarem pela primeira vez e os Blues venceram por 1-0, gol de Robert McRoberts. Em campo estavam William Foley, o Big Fat Foley, goleirão inglês com muita história no Sheffield United, e o treinador John Tate Robertson, que era jogador e técnico, player manager, primeiro treinador da história dos Blues. Quem quiser saber um pouco mais sobre John Tate Robertson e William Fat Foley, o goleiro, treinador e também jogador, Chelsea Fan BH no Instagram, tem lá Lendas do Chelsea e Treinadores Blues. Lendas do Chelsea com William Foley e Treinadores Blues com John Tate Robertson. E tem outros treinadores, outras grandes lendas lá. Tem de John Terry, Azola, Dennis Wise, e no treinadores tem de Graham Potter, José Mourinho, André Vilas Boas, Filipão, John Neal, Gus Hiddink. Tem muito material nas Lendas e Treinadores Blues no Chelsea Fan BH. A classificação final desta temporada, 1905-1906, o jogo aconteceu na rodada 12, né? O Chelsea venceu por 1-0. Classificação final, o Chelsea foi terceiro, não conseguiu a promoção, só subiu 2, e o Burnley foi o nono. O campeão foi o Bristol City com 66 pontos. Já o primeiro jogo entre os Blues e os Clarets, Chelsea e Burnley, valendo numa liga da primeira divisão, aconteceu em 1913 apenas. E olha só, marcou, hein? Feriu. O jogo aconteceu no Turf Moor, 30 mil pessoas assistiram e o Burnley venceu o Chelsea por 6-1. 27 de setembro de 1913, temporada 1913 e 1914. Olha só, 1913 e 1914 no Turf Moor. O gol do Chelsea foi marcado pelo atacante inglês Robert Willingham. Jogo valeu pela rodada 5. Olha só, o primeiro jogo na história foi numa rodada 12 de segunda divisão e o primeiro jogo numa liga de primeira divisão aconteceu numa rodada 5. Burnley 6, Chelsea 1. Na segunda divisão, Chelsea 1, o Burnley 0. A classificação final nessa liga da primeira divisão, a League Division 1 1913 e 1914, foi a seguinte. Campeão Blackburn Rovers fez 51 pontos. O Chelsea foi o oitavo, com apenas 39 pontos. O Burnley ficou em 12º, fez 36 pontos. Ninguém, nem Blues, nem Clarets, alcançaram coisas maiores nessa primeira divisão. Blackburn Rovers, campeão da primeira divisão da Inglaterra em 1913-1914. Seguindo, dados, história de Blues e Clarets, dando uma viajada no tempo, de 1914 de 1913, né, na verdade, data que foi o jogo, 27 de setembro de 1913. Vamos viajar bastante no tempo e vamos lá para 2009, quando o Burnley disputou a Premier League pela primeira vez. E no dia 29 de agosto de 2009, em Stamford Bridge, o Chelsea venceu o Burnley por 3-0. Rodada 2009-2010. Excelente temporada para os Blues, né? O Chelsea do Carlo Ancelotti. Chelsea 3, Burnley 0. 40 mil pessoas assistiram esse jogo. Mark Clattenburg, povo Blue aí, se lembra dele? Apitou esse jogo. Rodada 4 da Premier League. Gols de Anelka, Ballack e Ashley Cole. Ashley Cole, que dessa semana foi induzido, né? Introduzido e eternizado no Hall da Fama da Premier League. O Chelsea, que já tem Didier Drogba, tem John Terry e tem Frank Lampard, agora tem Ashley Cole. Olha aí. Não. John Terry ainda não. Tem Didier Drogba, Peter Cech, Frank Lampard e Ashley Cole. O John Terry, ele está na lista de votação para ser
introduzido, né? Para ser imortalizado, na verdade, para a edição de 2024-25, né? Então, seguramente, John Terry estará no próximo ano como mais um Blue no Hall da Fama da Premier League, merecidamente nosso zagueirão e eterno capitão. Esse jogo de 2009 aqui, ó, o Chelsea foi o campeão, 86 pontos nessa temporada 9 e 10, o Burnley 18º, 30 pontos, foi rebaixado para a Championship, junto com o Hull City e com o Portsmouth. Vamos dar uma olhada aqui na ficha desse jogo. 29 de agosto de 2009. Primeiro jogo, Chelsea 3, Burnley 0. E vamos ver aqui, ó, quem estava em campo. O Chelsea de Cech, Ashley Cole, Bozingua, Carvalho, John Terry e o Michael Ballack, Deco, Essien, Lampard, Anelka e o Drogba. Entraram ainda Belletti, Kalou e o Obi Mikel. Olha aí, o Chelsea era o líder da Premier League no dia do jogo, o Burnley era o 9º colocado. Ao final da temporada, o Chelsea se manteve, foi o campeão, e o Burnley, rebaixado, perdeu 9 posições e foi para a zona do rebaixamento. O Burnley tinha o Jensen, Alexander, Bickey, Jordan, Carlisle, McCann e o Mears, Elliot, Blake, Fletcher e o Patterson. Bem interessante. Caiu o Burnley. Cech, Cole, Bozingua, Carvalho, Terry, Ballack, Deco, Essien, Lampard, Anelka e Drogba. Jensen, Alexander, Bickey, Jordan e Carlisle, McCann, Mears, Elliot, Blake, Fletcher e Patterson. Chelsea 3, Burnley 0. 29 de agosto de 2009, jogo apitado por Mark Clattenburg na rodada 4 da primeira divisão da Inglaterra da temporada 2009-2010. Carlo Ancelotti. Timaço esse dos Blues, né? Ótima campanha dos Blues em 2009, péssima campanha dos Clarets em 2009. Transportando isso para a temporada 23-24, duas campanhas muito ruins. O Burnley pior, porque novamente está aí na zona de rebaixamento e deve descer, né? O Chelsea foi projetado após uma péssima temporada 22-23, com exibições melhores nesse novo ciclo. Não está conseguindo, até que nessa última parte o Chelsea já tem aí alguns jogos, parou de perder, está sendo, né, satisfatório. E vamos ver o que vai aprontar. As campanhas em 23-24 na Premier League registram os seguintes números. O Chelsea é 11º com 39 pontos, 27 jogos, 11 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. Marcou 47 gols e tomou 45. Essa defesa está dando muita chance para o ataque. Time meio kamikaze, né? Já o Burnley, que é o 19º, tem só 17 pontos. Em 29 partidas, lembrando que por que tem o Burnley tem mais? O Chelsea tem jogos adiados contra Arsenal e contra Tottenham. O Burnley tem 29 jogos e apenas 4 vitórias. Então o Chelsea obrigatoriamente tem que vencer os Clarets em Stamford Bridge. 4 vitórias, 5 empates e 20 derrotas. Marcaram apenas 29 gols e sofreram 63. Então tem um saldo negativo, olha aí, de 34 gols. O Chelsea tem 2 gols positivos. Isso é ruim. Isso é péssimo para a temporada dos Clarets no Turf Moor. Time que na era do Shandais tinha uma defesa bem forte. E com o Vincent Kompany, ele apostou num time super ofensivo. Só que na Premier League é diferente da segunda divisão, né? O nível é muito mais alto, é bem superior. E o Burnley não está conseguindo. A sua defesa não está segurando, não. Então, será o 11º contra o 19º. E está fora do campo uma disputa entre dois ex-grandes zagueiros, né? O Maurício Pochettino
primeira temporada nos Blues, que passou aí a data FIFA e os últimos jogos aí, mesmo com o Chelsea não perdendo, mas com exibições deixando a torcida preocupada, ouvindo o protesto dos torcedores. Tem o apoio dos donos, que também ouviram muito protesto e receberam até carta da torcida. Na coletiva, o Pochettino até falou sobre a próxima temporada, falou sobre pré-temporada, quando foi perguntado, quando o assunto era o Romeu Lavia, né? Então, ele falou que o Lavia vai se recuperar bem para a próxima temporada, para estarmos juntos na próxima temporada e ser útil na próxima temporada. Embora o Pochettino tenha a cabeça pedida por vários torcedores, não será surpresa se o Chelsea trocar, mas eu não acredito que o Pochettino vai cumprir o seu contrato na medida do que foi combinado, né? Já o Vincent Kompany, o Pochettino tem 52 anos. O Vincent Kompany é novo, tem 37, todo mundo lembra dele, zagueiraço, super campeão pelo Manchester City, capitão, né? É um jogador lendário na equipe dos Citizens, carreira de treinador e conseguiu fazer um bom trabalho no Burnley. É a segunda temporada dele nos Clarets, primeiro ano como treinador na Premier League e está vivendo realidades bem diferentes, né? Ele que foi soberano, ele reinou na Championship, foi o campeão de 22-23, já acumula 87 jogos e 40 vitórias com a equipe do Burnley. Só que não vai conseguir manter o time na primeira divisão, né, na elite inglesa, neste ciclo de 23-24. Então, um duelo de dois ex-zagueiros na lateral do campo em Stamford Bridge. E o Pochettino, por ter uma equipe melhor, um melhor plantel, mesmo com uma temporada bem bagunçada e sofrendo com grandes desfalques, o Maurício Pochettino ele vai levar a melhor sobre o Vincent Kompany aqui. No Burnley, as últimas notícias do clube aqui e registros, né? O Vincent Kompany ele conversou também com a imprensa, deu a sua coletiva, né? Antes do Chelsea. E ele falou aqui, ó. Aqui, ó. Tá na página do Burnley FC aqui, ó. Chefe dos Claros prevê viagem de sábado para Stamford Bridge. O técnico Vincent Kompany disse que, embora sua equipe sempre tenha mantido a confiança, independentemente dos resultados e da forma, o técnico dos Claros espera que a vitória da última vez contra o Brentford possa encorajar sua equipe a seguir em frente e conquistar mais pontos nos últimos 9 jogos da Premier League. O Burnley enfrenta o Chelsea em Stamford Bridge neste final de semana e Kompany reconhece que sua equipe enfrentará uma tarefa desafiadora contra os Blues, mas insiste que é um jogo do qual sua equipe terá como objetivo somar os 3 pontos para potencialmente diminuir a diferença de subir entre os 3 últimos para apenas 2 pontos. Então, Burnley ofensivo contra os Blues é o que declarou o Kompany aqui. Ó. Em declarações à comunicação social na tarde de quinta-feira, né, na coletiva, antes da viagem para Londres, o Kompany explicou, aspas para o Kompany, é dessa importância, né, ele falou aqui de final de taça, né, devo dizer que para nós a sensação já é assim há algum tempo. Cada jogo do Burnley está sendo uma final, né, final de Copa. O jogo contra o Chelsea é contra uma equipe de topo, mas não é um jogo de luxo para nós. São jogos muito importantes em termos de obtenção de pontos. Vimos a sensação que isso dá quando você consegue o jogo contra o West Ham. Bom, vimos a sensação que isso dá quando você ganha um jogo. O jogo contra o West Ham foi infeliz, mas tenho em conta a situação em que nos encontramos nesse momento. Esperamos poder continuar a obter resultados e a aproveitar a última vitória. O Kompany vai a Stamford Bridge para bagunçar com o Chelsea. Será que ele vai botar um time fechado? Eu imagino na tática do contra-ataque. Isso é o que a gente imagina sempre, mas será que ele vai mudar o jeito dele? Será que o Burnley vai surpreender os Blues? Tomara que não, hein? São só 4 vitórias dos Clares na temporada. O Chelsea não pode perder. Lá no Turf Moor, o Chelsea foi e venceu por 4-1.
mais aspas do Company. Em tempos difíceis, sempre nos mantivemos fortes, sempre mantivemos uma crença. Então, de repente, quando você tem uma vitória, espero que isso encoraje. Não somos realmente uma equipe muito faseada. Não somos uma equipe de montanha-russa. Acho que não é. Eles estão. O Bully não tem essa de vencer, perder, vencer, perder. Estão muita derrota. Pelo menos não emocionalmente. Então, sinto-me bastante confiante de que, ganhando ou perdendo, sempre seremos capazes de voltar ao caminho certo. Mas o que importa é vencer no momento, e será a mesma coisa neste fim de semana. Olha aí. O Company vai a Stamford Bridge para vencer o Chelsea aqui, segundo suas palavras. Chelsea é o 11º na tabela, semifinal de FA Cup em Wembley, vai jogar no próximo mês aí, no dia 20, né? E venceu os últimos 5 dos 8 jogos em todas as competições. Antes de ir a Stamford Bridge, o Company fez elogios ao Chelsea, ao Pochettino, e comparou a semelhança em termos de idades da sua equipe. Duas equipes bem jovens, né? O Company falou do Chelsea aqui, ó, mais aspas, é uma equipe jovem, por isso a única garantia que se tem com os jovens jogadores é que eles vão sempre melhorar, para eles terminarem mais fortes do que começaram. Faz todo sentido, é quase um processo natural que eles passam, e é uma equipe com muitas perspectivas muito boas para o futuro. E também, falando do seu time, é claro que eles também têm a pressão dos resultados, mas no nosso caso não é diferente para nós. Também temos uma equipe jovem e a mesma necessidade de resultados. O Chelsea tem a pressão para chegar em competição europeia pelo o grande gasto, e o Company, por a pressão é de manter o time na primeira divisão para não ter uma grande perda de receita, né? A Premier League ela dá muito dinheiro e uma queda é quase que tragédia para quem desce. Essas foram as palavras do Company sobre o jogo de sábado, sobre o Chelsea, sobre o Maurício Pochettino. Destaques do time dos Blues. Eu vou separar o Moisés Caicedo, que com esse monte de desfalque no meio campo, é o cara que está tendo uma grande responsabilidade, vindo ali do Gallagher, mas o Caicedo está sendo bem sobrecarregado e ele está dando conta ali no meio campo. E o outro é o Mikhailo Mudryk, que está em ascensão, embora eu continue com o pé atrás. Eu acho que quando o Mudryk é escalado de titular, o gás dele acaba muito rápido, e ele ainda conta com leitura equivocada que o Maurício Pochettino faz de suas exibições, o substituindo, tirando de campo quando não tem que tirar. Mas eu vou apontar como destaques para esse jogo o Moisés Caicedo e o Mudryk pelo Chelsea. Pelo Burnley, o brasileiro Vitinho, a defesa, é um titular dos Clarets, 23 jogos nessa temporada. O jogador de defesa é um pilar ali do Burnley, dos Clarets. Então, Caicedo, o Mudryk e o Vitinho eu aponto como atrações, como jogadores a serem observados em Stamford Bridge no sábado. O último jogo de Premier League entre Chelsea e Burnley em Stamford Bridge terminou empatado em 1-1, temporada 21-22, e 40 mil, quase 40 mil, né? 39.798 pessoas assistiram. Gols de Havertz aos 33 minutos e de Vydra aos 79. Era o Shandais pelo Burnley contra o Thomas Tuchel, temporada 21-22. Vamos ver esse último jogo aqui, ó. 6 de novembro de 2021. Chelsea 1, Burnley também 1. Vamos puxar a ficha desse jogo aqui. 6 de novembro de 2021. André Mary, né, apitou. 39.798 pessoas estavam em Stamford Bridge. Thomas Tuchel contra o Shandais.
Havertz aos 33, Matej Vydra aos 79. O Chelsea de Mendy, Chilwell, Christensen, Rudiger e Thiago Silva, Reece James, Barkley, Hudson-Odoi, Jorginho, Kanté e Havertz. Apenas Ben Chilwell, Thiago Silva e Reece James permanecem na equipe. No banco de reserva tinha Loftus-Cheek, Mount e Christian Pulisic. O Burnley, do Shandais, esteve em campo com Nick Pope, hoje goleiro do Newcastle, Matt Lawton, Ben Mee, James Tarkowski, Chris Taylor, Maxwell Cornet, Westwood, Brownhill, Gudmundsson, McNeil e Chris Wood. Entraram ainda o Jay Rodrigues, o Matej Vydra, que marcou o gol de empate, e o Eric Peters. Mendy, Chilwell, Christensen, Rudiger e Silva, James, Barkley, Odoi, Jorginho, Kanté e Havertz. Pope, Lawton, Mee, Tarkowski, Taylor, Cornet, Westwood, Brownhill, Gudmundsson, McNeil e Wood. Registrando aqui também, falando do N'Golo Kanté, esta data do pré-jogo, 29 de março, é aniversário da super lenda, né? Esse gigante do futebol, esse gigante do Chelsea. O Kanté, que é assim, para quem gosta de futebol, né? Mundão da bola, admira jogadores competentes e de alto nível como o N'Golo Kanté, né? Esse perfil aí, de sucesso, cara incansável em campo, sempre atuando em alto nível. Ele, francês, nascido em Paris, filho de pais africanos, né? Nascido no Mali. Começou em equipes pequenas da França, se despontou, né? Deu um passo para o Bologne, virou um jogador de elite no Cannes e apareceu definitivamente, não saiu mais do radar da elite do futebol mundial, dos torcedores do mundo que passaram a o admirar, a partir de 15 e 16, quando se tornou o atleta do Leicester e foi campeão, né? Numa temporada, aquele surpreendente Leicester, o Chelsea o contratou. Dizem até matérias da época, né, sempre está esse papo, que quem o indicou ao Chelsea foi o Didier Drogba, né? Que sempre gostou e admirava ele no Leicester e nos tempos de França também. Se for verdade, o Didier Drogba contribuiu demais para esse lendário jogador fazer parte da história do Chelsea. O Kanté foi comprado, chegou, ganhou 6 taças, foram 7 temporadas, venceu Champions League, Premier League, foi bicampeão da Premier League, né? Ganhou pelo Leicester, no ano seguinte já venceu pelo Chelsea, ganhou Copa da Inglaterra, Mundial de Clubes, Supercopa. É um vencedor, ficou marcado e sofreu contusões. Está completando 33 anos o francês N'Golo Kanté, campeão do mundo de futebol pela seleção da França, honrou nossa camisa, 7 anos, é um vencedor, toda vez é celebrado, deixou saudade em Stamford Bridge e foi viver como é que pode dizer, né? Ele viveu uma experiência, seguiu por uma aventura em terras árabes e está lá na Liga Saudita, desenvolvendo seu futebol perto da grande cidade, né, onde muito religioso, até muçulmano, tá, num país onde ele se adapta muito bem à sua religião, deve estar feliz lá. O N'Golo Kanté, 270 jogos com o Chelsea e o torcedor blue tem muita saudade do pequeno francês, né? N'Golo Kanté, 33 anos, está aí. Ele que estava no último jogo entre Chelsea e Burnley pela Premier League em Stamford Bridge no dia 6 de novembro de 2021. Saindo do Kanté,
o nosso papo sobre Premier League em pré-jogo, tem sempre o nosso tópico, né? Jogadores em comum. E dessa vez tem um cara lá no Burnley, não vai poder jogar porque está emprestado, é uma norma, é uma regra. Estamos falando desse jogador em comum, apenas um. Davi Datro Fofana, que é um marfinense, chegou para os Clarets em janeiro emprestado. Atacante, está emprestado, nasceu na Costa do Marfim. Ele chegou aos Blues na temporada passada, 22-23. Tem só 21 anos. Tem, nessa temporada de Premier League 23-24, 8 partidas com a camisa do Burnley. Marcou 4 gols e deu uma assistência. Chegou em janeiro, porque estava emprestado ao futebol alemão. Ele foi atleta do Union Berlin, né, nos 6 primeiros meses, jogou Liga dos Campeões, mas caiu logo na primeira fase, ficou em último no grupo. O empréstimo na Bundesliga foi interrompido em janeiro e o Davi Datro Fofana, que eu acredito que vai ter chance ainda no Chelsea para a próxima temporada, retornou para a Premier League nesse ano de 2024. Então, 8 jogos pelo Burnley, 4 gols, uma assistência. Os gols foram 2 vezes contra o Fulham, na rodada 23, jogo em casa, no Turf Moor. Fez gol fora de casa, no London Stadium, pela rodada 28 contra o West Ham. E, novamente, marcou no Turf Moor contra o Brentford, na rodada 29. Davi Datro Fofana, pelo Chelsea, ele fez 4 jogos na temporada 22-23 e mais 2 jogos pelo time sub-21. Não marcou gol, foi emprestado para o Union Berlin, ficou lá 6 meses e agora está terminando aí o seu desenvolvimento e está muito bem, apesar do time do Vincent Kompany estar bem abaixo da tabela e é um virtual, né, rebaixado. Mas o Fofana está se desenvolvendo, pessoalmente tem sido bom para ele. Em 8 jogos, 4 gols, então jogo sim, jogo não, está fazendo gol. Essa é a média que o Chelsea também precisa. E quem sabe, a partir de julho, ele volta a vestir o azul royal. Então, o nosso jogador em comum desta resenha entre Chelsea e Burnley, jogo da rodada 30 da Premier League 23-24, jogo que vai acontecer ao meio-dia do sábado, dia 30, em Stamford Bridge, transmissão da ESPN e do Star Plus, é Davi Datro Fofana, atacante marfinense, 21 anos. Bom, né? Sempre bom ter um atacante marfinense vestindo a camisa do Chelsea. O histórico aí, o precedente, é muito bom. Um jogo marcante entre Chelsea e Burnley aconteceu na Premier League 2014-2015. Aí em 2009-10 foi o primeiro jogo, o Chelsea campeão. E na temporada 14-15, 2014-2015, o Chelsea também foi campeão com o José Mourinho. E o jogo aconteceu no Turf Moor. Esse jogo marcou porque foi na rodada inicial, primeira rodada da Premier League 2014-2015. O Chelsea foi ao Turf Moor e venceu o Burnley por 3-1. No final da temporada, Chelsea campeão e o Burnley rebaixado, ficou em 19º, fez apenas 33 pontos, rebaixado junto com o Hull City e com o Queen's Park Rangers. Michael Oliver apitou, o Michael Oliver está aí, na ativa. Né? Turf Moor, 18 de agosto de 2014, primeira rodada, 20.699 pessoas assistiram e viram os gols do Artfield. Aos 14 minutos abriu o placar e enlouquecendo os torcedores dos Clarets. 3 minutos depois, né, aos 17, o Diego Costa empatou. Aos 21, o André Schürrle virou. E aos 34, o Ivanovic fez 3-1, gols no primeiro tempo. E o Chelsea virou o jogo, faturou os 3 pontos e liderou toda aquela campanha até a 38ª rodada e foi campeão. No final, Chelsea primeiro, 87 pontos. O Burnley fez 33 pontos, terminou em 19º, rebaixado com o Hull City e com o Queen's Park Rangers. Na escalação de Burnley e Chelsea constavam os seguintes atletas: Tom Heaton, Duff, Nis, Checkwell e Taylor.
Kieran Trippier era o lateral do Burnley na época, hoje no Newcastle, mas despontou pelo Tottenham. Artfield, autor do gol, Jones, Harley, Danny Ings e Juskiewicz. O Chelsea de Courtois, Cahill, Ivanovic e Terry. Aspilicueta, Matite e Fábregas. Hazard, Diego Costa e André Schürrle. O técnico era José Mourinho. Hitton, Duff, Me, Checo, Taylor e Trippier. Artfield, Jones, Hartley, Ings e Juskiewicz. Courtois, Cahill, Ivanovic e Terry. Aspilicueta, Matite e Fábregas. Oscar, Hazard, Diego Costa e André Schürrle. Chelsea campeão. Jogo marcante, jogo que abriu a liga, jogo que inaugurou, né, uma campanha vitoriosa. Chelsea campeão da Premier League 2014 e 2015. Aí 15-16 o Leicester City do N'Golo Kanté faturou, o José Mourinho brigou, deu aquela confusão em 15-16 com a Eva Carneiro. Que durante a semana se tornou uma gigante do Chelsea, registrada aqui também no perfil do Chelsea Fan BH. Recomendo, galera, dar uma lida no texto lá, tem uma história legal. Vamos registrar, né? A médica, chefe do departamento dos Blues. Então, no Chelsea Fan BH, no Instagram do Chelsea Fan BH, a doutora Eva Carneiro está lá registrada também, como N'Golo Kanté e tantos outros. E aí desandou após aquele atendimento ao Eden Hazard contra o Swansea. O José Mourinho ficou bravo, proibiu, afastou a Eva Carneiro, processou o clube, processou o Mourinho, entraram num acordo, saiu do clube e não retornou mais. E sempre tem rumores, né, de um possível retorno. Quem sabe, nesse departamento médico do Chelsea que precisa ser mudado, será que ela aceitaria retornar ao Orgulho de Londres para chefiar o departamento médico? O futuro nos dirá. Então, Burnley 1, Chelsea 3 é um jogo marcante que aconteceu em 18 de agosto de 2014. Chelsea campeão, Burnley rebaixado. Os jogos recentes, os últimos 3 jogos, já que eles vão se enfrentar no sábado, pela rodada 30, o Chelsea teve o empate com o Brentford fora de casa, jogos Premier League, no dia 2 de março. No dia 11, venceu o Newcastle em Stamford Bridge. E no dia 17, pela Copa da Inglaterra, venceu o Leicester City por 4-2. O Burnley foi derrotado em casa pelo Bournemouth no dia 3 de março, Premier League. Empatou com o West Ham fora de casa em 2-2 no dia 10. E no dia 16, venceu o Brentford por 2-1. Então o Chelsea vem de um empate e 2 vitórias, e o Burnley de uma vitória, um empate, uma derrota bem constante. E o que o torcedor Blue espera em Stamford Bridge no sábado é uma vitória, uma boa vitória, e nada mais da equipe azul royal do Maurício Pochettino contra o Vincent Kompany. Surgiu desfalques, né? 9 desfalques certos, 3 dúvidas, embora essas dúvidas aí eu acho que seja um papo só para preencher coletiva, dar satisfação à mídia. Na brincadeira de provável time, o que será que vai a campo, né? Mesmo com todos esses desfalques, o Chelsea não vai montar uma equipe enfraquecida, não. Vai mandar um time fraco, não. E eu imagino que o provável time dos Blues para enfrentar os Clarets do Burnley em Stamford Bridge no sábado de manhã, não de manhã, ao meio-dia, né? No sábado ao meio-dia, será tarde já no Reino Unido. Imagino Petrovic, Gusto, Disasi, Thiago Silva e o Tio, ou será que ele não vai escalar o Thiago Silva e colocar o Cucurella improvisado? Ou colocar o Gilchrist improvisado? Ou tira o Tio, que jogou as 2 partidas da Inglaterra, e coloca o Cucurella na esquerda?
Cucurella que jogou pela seleção espanhola. Então, será? Mas, dependendo do que o Pochettino fizer, eu imagino que o Chelsea, os 11 iniciais do Chelsea contra o Burnley no sábado será Petrovic, Gusto de Zazi, Silva e Tio, Caicedo, Gallagher, Enzo Fernandes e o Cole Palmer. Imagino que o Cole Palmer deva jogar. E o ataque sem Raheem Sterling. Por todas as críticas, por tudo que aconteceu, pelas vaias, eu imagino que Nicolas Jackson e Mykhailo Mudryk serão os comandantes do ataque ali, junto com o Palmer entre meia e ataque. Se for um 4-4-2, de Petrovic, Gusto de Zazi, Silva e Tio, Caicedo, Gallagher, Enzo e Palmer. Se for 4-3-3, Caicedo, Gallagher, Enzo, Palmer, Jackson e Mudryk. E é um time forte, comandado ali pelo Maurício Pochettino. Vamos ver, vamos esperar. O palpite é que o Chelsea vence o jogo por 2-0. E aí sim, quando chegando aqui a 42 pontos, iguala o Brighton e chega à 8ª posição. O Chelsea precisa vencer. Chega vencendo o Burnley, indo a 42 e tendo 2 jogos, dá sim pra gente alimentar essa ilusão, não vou dizer sonho não, dá para alimentar essa ilusão de disputar Europa League ou Conferência, o que for, porque tem o coeficiente da UEFA ainda, e torcer para os ingleses irem bem em Europa League, em Conferência, eles estão bem na Champions League, para ver, quem sabe, abre uma vaga aí e o Chelsea estará viajando pela Europa, não importa o nível da disputa. O palpite é que o Chelsea vence o Burnley por 2-0. O recado, o papo é o seguinte: o jogo é o Plus versus Claret. A data é 30 de março de 2021, um sábado, 12 horas, horário de Brasília, e a transmissão é da ESPN e do Star Plus. Então, não tem exclusividade no streaming dessa vez. Após data FIFA, vamos ver o Chelsea em campo. Chelsea que a última vez que entrou em campo venceu os jogos dos Blues aqui. Uma vez que esteve em campo, foi pela Copa da Inglaterra, venceu o Leicester City por 4-2 no dia 17 de março. Jogo que foi num domingo pela manhã. Chelsea 4, Leicester City 2. O Leicester teve um jogador expulso, teve o Doyle aos 73. Chelsea 4, Leicester 2, último jogo dos Blues. Cucurella aos 13, Cole Palmer aos 45, Chukwuemeka aos 92 e Noni Madueke aos 98. O Dizazi fez um gol contra para o Leicester, um gol bizarro, aos 51 minutos contra, que o Robert Sanchez, o goleiro escalado, também estava fora do gol. E o Mavididi marcou o segundo gol aos 62. O Leicester estava perdendo por 2-0, empatou 2-2 e no final, 92 aos 98, Chukwuemeka e Noni Madueke. Chukwuemeka que está fora do jogo, não vai enfrentar o Burnley neste sábado. Blues e Clarets, sábado, meio-dia, ESPN e o Star Plus. Quero agradecer a turma que sempre dá a moral. Acompanha o Chelsea Fan BH. Valeu demais você que está aí escutando e assistindo e gosta dos conteúdos. Pedir aquele apoio, reforçar, né? Chelsea Fan BH no Instagram, Twitter, Threads, Facebook. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, dá apoio no canal lá, tem mais de 400 vídeos lá. E Chelsea Fan BH no Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Tem um cardápio bem diverso: texto, vídeo e áudio. Chelsea Fan BH, um espaço para
onde o torcedor não precisa entender de futebol, basta gostar do Chelsea. Vamos torcer. O Chelsea vai dar a volta por cima. Por enquanto, já que o time tá mal e os bastidores, né, estão bem turbulentos, vamos pelo entretenimento, vamos curtir nos jogadores, vamos ver se a turma toda se recupera. Deu apoio, aquela moral nas redes sociais e vamos ver se o Chelsea segue e nos dê em bons 12 jogos até o final da temporada 2023-2024. Porque a 24-25 ela já está programada, vai ter pré-temporada nos Estados Unidos, já tem jogo marcado contra Wrexham, América do México, Celtic, Manchester City e Real Madrid. Então, no mês de julho, o Chelsea vai fazer 5 jogos nos Estados Unidos. Wrexham, América, Celtic, Manchester City e Real Madrid. É isso, pré-jogo, pago, realizado, registrado. Espero que a turma de torcedores blues gostem e que no sábado, por volta das 14 horas, o torcedor do Chelsea esteja bastante satisfeito com uma vitória. Meu palpite é 2-0. Valeu, saudações, povo blue, bandeira azul, ó. Olha ela ali, ó. Bonita. Aqui. Sempre lá no alto. Valeu!